Olá, eu sou Leonardo Gaspar e hoje vou fazer a apresentação da matéria desenvolvida para a disciplina de Projeto Aplicado 1 e eu sou o único integrante do grupo 2A17. O projeto tem como tema a análise exploratória de dados das ações do Petrobras, utilizando dados históricos da Petra para identificar padrões, tendências e características do comportamento desses ativos no mercado financeiro. Durante essa apresentação, vou mostrar a motivação do projeto, os dados utilizados, o tratamento realizado e os principais resultados obtidos através da análise exploratória. Aqui embaixo a gente tem o README dele, que está bem simplificado com relação ao que vai ter no projeto. E esse projeto tem como objetivo aplicar técnicas de ciência de dados em um conjunto real de dados do mercado financeiro. A proposta foi realizar uma análise exploratória de dados, conhecida como EDA, sobre as ações da Petrobras, buscando compreender como os preços e volumes de negociação se comportam ao longo do tempo. A Petrobras foi escolhida por ser uma das maiores empresas do Brasil e por atuar em setor altamente influenciado por fatores econômicos, políticos e energéticos. Aqui temos o storytelling. E o principal problema investigado nesse trabalho foi compreender o comportamento histórico das ações Petras. A partir disso, buscamos responder algumas perguntas. As principais perguntas são: como os preços variam ao longo dos períodos analisados? Quais padrões podem ser observados no ativo? Como ocorre a volatilidade das ações? E se existe relação entre volume negociado e movimentação do mercado? Essas análises são importantes porque ajudam a compreender melhor o mercado financeiro e servem de base para estudos futuros mais avançados. Agora, indo para a ideia do VS Code, temos aqui o script de baixar dados petri.py. Nesse script, a gente tem o import do iFinance, e esse import basicamente puxa o histórico financeiro do Yahoo. Através disso, temos o ticker, que é da Petra.sa, que baixa o histórico dos dados da Petra, certo? Aqui temos dois filtros, a data inicial e a final. Pegamos desde 2000 até 2025 no mês 9, né? Mês 2. E a partir daqui fazemos o download. Depois disso, os dados serão carregados num arquivo de petra.csv. Assim que executarmos, teremos o script aqui ao lado. E aqui estão os dados. Possuímos algumas colunas que seriam a data, temos o valor máximo, o valor mínimo, o valor aberto e o volume máximo também. Depois de realizar a baixa do CSV, a partir do script baixar dados Petra, realizamos o código aqui para fazer o tratamento dos dados. Primeiro a gente padronizou as colunas colocando ponto lower. Depois disso, a gente colocou a padronização da data com datetime, padronizamos as colunas numéricas e também tiramos os dados que podem estar inválidos ou inconsistentes aqui com drop NA, certo? Essa etapa de padronização dos dados é de suma importância. Por quê? Porque a gente pode manipular os dados com mais facilidade a partir dessas padronizações. Como for realizado aqui o lower, caso eu não tivesse feito isso, poderia ter o open com o maiúsculo, H maiúsculo e por assim por diante, certo? Agora iremos realizar a execução do script final do projeto aplicado 1. E a partir desse momento são demonstrados alguns dados onde possuem aqui as primeiras linhas, possuem informações gerais, dimensão do dataset e valores nulos. Depois disso temos o retorno diário das ações, que mede a variação de percentual em um dia e outro. Temos a média móvel 20, que seria o cálculo da média entre 20 dias utilizado para suavizar oscilações e facilitar a visualização de tendências. E além disso, foi calculado também a volatilidade móvel, que permite identificar períodos de maior instabilidade no mercado financeiro. Com isso, aqui estão os resultados dessas linhas que a gente apresentou aqui no terminal. São as primeiras linhas, informações gerais, temos a dimensão do dataset, os valores nulos e também as estatísticas descritivas, como fora dito anteriormente, certo? E como pode ser visto, assim que rodamos o script, apareceu uma figura. Essa figura
é o gráfico do preço de fechamento da Petra. Nesse gráfico, podemos observar a evolução do preço de fechamento da Petra ao longo do tempo. Também é exibida a média móvel de 20 dias, que ajuda a identificar tendências de curto prazo e percebemos claramente períodos de valorização e desvalorização dos ativos. Como pode ser visto, assim que rodamos o script, apareceu esse gráfico de preço de fechamento da Petra. Este primeiro gráfico, podemos observar a evolução do preço de fechamento da Petra ao longo do tempo. Também é exibida a média móvel de 20 dias, que ajuda a identificar a tendência de curto prazo. Percebemos claramente que períodos de valorização e desvalorização dos ativos. Assim que fecharmos o primeiro gráfico, já aparece o segundo logo em seguida, que é o volume de negociações da Petra. Nesse gráfico, observamos o volume negociado e que existem períodos em que o volume aumenta significativamente, indicando o maior interesse dos investidores e a maior movimentação do mercado. Aparece já o retorno diário da Petra. Nesse gráfico, observamos a variação do percentual diário do preço das ações. Os picos positivos e negativos mostram o movimento de maior oscilação do mercado. Já o quarto gráfico mostra a volatilidade móvel dos 20 dias. Quanto maior o valor apresentado, maior a instabilidade observada naquele período. Esse indicador é amplamente utilizado para avaliação de riscos em ativos financeiros. Por fim, temos o gráfico de distribuição dos preços de fechamento. Foi realizada uma análise de correlação entre os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima. Os resultados mostram uma falta de correlação muito forte entre essas variáveis, indicando uma inconsistência no comportamento dos preços ao longo do tempo. Por fim, podemos identificar aqui no terminal uma alta volatilidade das ações da Petra, presença de ciclo de valorização e desvalorização ao longo dos anos, aumento do volume negociado em momentos de maior movimentação do mercado, uma forte correlação entre os preços analisados e que esses resultados demonstram que os dados históricos contêm informações relevantes para compreender o comportamento do ativo. Voltando aqui para o GitHub no arquivo de Storytelling novamente, tivemos algumas limitações apesar dos resultados obtidos. A análise foi realizada apenas com os dados históricos e não considera diretamente fatores externos, como indicadores econômicos ou eventos políticos. Como trabalhos futuros, seria possível desenvolver modelos de machine learning, análises de séries temporais e estudos envolvendo a relação entre o preço do petróleo e o comportamento da Petra. Para concluir a apresentação, esse projeto permitiu aplicar conceitos de ciência de dados e análise exploratória de dados em um contexto real do mercado financeiro. Através da análise, foi possível identificar padrões relevantes e construir uma base sólida para futuros mais avançados. E muito obrigado pela atenção.